Bem-vindos, senhores telespectadores, a mais um Duelo de Ideias. O meu convidado de hoje é um convidado muito especial. O Dr. Diamantino Henriques é o responsável pela nossa vida. É ele que gera meteorologia, sismologia, isto é, o tempo e os tremores de terra. Numa terra como a nossa é uma coisa importante. Sr. Doutor, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. E eu soube que o senhor tinha nascido na América do Sul. Conte-nos lá isso. É verdade. Eu nasci na Venezuela, em Caracas. Meus pais eram imigrantes, migraram para lá no início da década de 60. E de onde eram oriundos os seus pais? Do distrito de Aveiro. De Aveiro. Do distrito de Aveiro. Mais concretamente, minha mãe era da Mortosa e o meu pai era de Salreu. Mas ambos eram de Salreu, naquela altura a minha mãe já estava a viver em Salreu. E o meu avô, o pai da minha mãe, era um industrial, fabricava refrigerantes, chamados pirulitos. Os pirulitos, lembro muito bem dos pirulitos, e uns com bola e outros sem bola, não é? Bola e sem bola, exatamente. E foi aí, eu cresci lá na Venezuela. Eles emigraram para a Venezuela já casados? Já casados. E, portanto, no tempo ainda do Estado Novo, penso eu. Sim, no tempo do Estado Novo. E o doutor nasce em Caracas, é o primeiro filho desse casamento? Exatamente. Nasci lá, fui criado lá. Tem muitos irmãos? Tenho um irmão. Também nasceu lá, menos 4 anos do que eu. E os pais o que é que faziam na Venezuela? O meu pai era padeiro e a minha mãe era porteira num prédio de habitação. Os empregos dos imigrantes na Venezuela e em qualquer outro país da América ou mesmo da Europa não eram grande coisa, mas era aquilo que havia, porque em Portugal as condições eram muito difíceis. Ainda eram piores, não é? E provavelmente com a guerra a correr e tal. Com a guerra a correr, depois da guerra, Em que ano é que nasce? 62. Portanto, em plena guerra, não é? Em plena guerra, exatamente. O meu pai já tinha feito a tropa, não foi uma questão de fugir à guerra, já tinha feito a tropa. A questão aqui era as condições de vida, que não havia condições de vida. Na altura eram muito difíceis. E a Venezuela era muito atrativa por causa havia uma grande expansão, foi uma época de grande expansão da Venezuela, de grande crescimento económico nessa altura, e compensava largamente a imigração. O Juto vai para a escola primária na Venezuela? Sim. Eu aprendi, a minha primeira língua foi o castelhano. Mas fala perfeitamente o português, não? Nota-se assim uma vogal ou outra mais aberta de vez em quando, mas a minha primeira língua foi... E teve dificuldades na escola por causa disso? Porque aprender português em casa, naturalmente, não? O português em casa não era assim muito, quer dizer, era mais ouvido do que falado. Ouvia meus pais a falar em português, mas a minha tendência não era para falar também português. Falava, portanto, o castelhano. O castelhano, porque é uma língua muito parecida com o português e é muito fácil a pessoa descair rapidamente para uma ou para outra, não é? Mais facilmente para o espanhol do que para o português. Então faz a escola primária em Caracas? Em Caracas. Tem bons professores, tem memória de... Sim, eu recordo-me que tive uma boa educação, se calhar melhor que das minhas filhas, não é? Comparativamente mais exigente em certo aspecto, havia uma preocupação naquela terra e naquele tempo de incutir nas pessoas noções e valores patrióticos. Da Venezuela, o hino nacional, a bandeira, a Constituição. Portanto, isso era logo incutido nos miúdos. E o ensino secundário faz também em Caracas? Cheguei, portanto, o meu pai faleceu lá e nós tivemos depois, no ano seguinte, viemos para Portugal, ter com o resto da família. Isto eu tinha 14 anos, portanto eu acabei por fazer o 9º ano aqui. Portanto, quando sai da Venezuela tem que anos feitos? 14. Não, mas eu digo de escolaridade. O oitavo. E vai para Aveiro? Vou para Aveiro, também, né, que eu fiquei no colégio da Albergaria, até o 12º, não é? E depois segui a universidade. Depois vai para que universidade? Na Universidade de Aveiro. Na própria Universidade de Aveiro. E quando regressa a Portugal, o ser castelhano é alguma dificuldade
Foi porque eu não estava minimamente, digamos, com a parte falada do português, não tinha muito pouco. Ainda custou um pouco Quanto tempo é que levou a adaptar? Talvez um ano ou mais, talvez para aí uns 3 ou 4 anos a ficar completamente. Porque hoje, como digo, não se nota absolutamente nada na sua pronúncia. E vai para a Universidade de Aveiro tirar o curso de quê? Física. E sempre foi essa a sua inclinação? Não, na verdade eu queria ir mais para qualquer coisa parecido com química ou engenharia química, mas eram 12 opções, acho que foi a 11ª ou 12ª, cheguei, mas foi daquelas coisas que eu entrei e gostei, entranhou e ficou. Exatamente. E depois forma-se em Física, e depois como é que é essa passagem para a meteorologia e para a sismologia? A sismologia percebe-se por causa da geologia, não é? Bom, a licenciatura em Física, portanto, eram 4 anos, mais um de estágio. Os 2 primeiros anos são de Física Geral, matemáticas, físicas, químicas também, e depois os últimos anos havia, digamos, 2 ramos de Física em Aveiro, e acho que ainda há, na base ainda há, então um ramo de Física de materiais, vamos a falar de Física de semicondutores, de cristais, etc., mais microfísica, se quiser, e outra Física da atmosfera, e foi essa que eu segui. A Física da atmosfera era uma coisa que me atraiu, não é, naquela altura. Portanto, quantos anos de Física da atmosfera que tem? Os 4 anos de licenciatura? Os 4 anos de licenciatura, mais um estágio profissionalizante aí já no antigo Instituto Nacional de Meteorologia e Geofísica. Em Lisboa? Em Lisboa. Portanto, licencia-se em Aveiro. Exato. E faz o quê? Um mestrado? E depois, não, o mestrado já foi mais tarde. Fiz essa, digamos, acabei, digamos, a licenciatura, não é, com o estágio. O estágio fazia parte da licenciatura. E depois ainda andei um ano em contratos a fazer tarefeiro em projetos lá no Instituto, e depois houve um concurso público para acesso. Voltamos à Universidade de Aveiro. Qual é o professor que mais o impressiona ou que mais o marca, se é que houve algum, não é? Gostava de ir às aulas? Gostava de ir às aulas. E, digamos que era uma universidade pequena naquela altura, hoje em dia é completamente diferente. A Universidade de Aveiro cresceu muito e tem um campus fabuloso, portanto é uma instituição reconhecida. Naquela altura estava praticamente no seu início, tinha poucos anos ainda de funcionamento, mas houve vários professores que me chamaram a atenção. Um deles tive vários até conhecidos, um deles foi o engenheiro Carlos Borrego, que foi mais tarde Ministro do Ambiente, foi o engenheiro Júlio Pedrosa, que foi mais tarde Ministro da Educação. Portanto, a Universidade produziu imensos governantes, não é? Sim, digamos que sim. Também tive como professoras também, e professores também atuais reitores da Universidade de Aveiro. Portanto, sim, digamos que produziu bastantes pessoas nessa... Qual foi o seu professor de Geologia? Eu não tive Geologia, Sismologia, tive uma disciplina de introdução a Geofísica, chamava-se assim, e quem deu, por sinal, foi o professor Frederico Machado. Que é açoriano. Que era açoriano, o grande mestre da Geofísica. Eu não sabia que ele tinha sido professor em Aveiro. Tinha sido professor em Aveiro no final da carreira. Um homem de feial, não é? E com uma série de discípulos. O Vítor Hugo Fujás é discípulo amado e amante dele, não é? Porque não há conversa com o professor Vítor Hugo Fujás que não venha o Frederico Machado logo. Exato. E não só, mas ele principalmente. E então, como é que vem para os Açores? Bom, entretanto, eu entrei, como eu tinha dito, para o Instituto Nacional de Meteorologia e Geofísica. Lá comecei a minha carreira, não é? Meteorologista de primeira classe, meteorologista de segunda classe, meteorologista principal, meteorologista assessor, depois finalmente assessor principal. E depois, nessa altura, houve um desafio isso foi já nos anos em 2001, 2002, um desafio do professor Paulo Fialho, que é professor no Polo da Terceira, em participar num projeto que ele estava e que está ainda, estamos a trabalhar num projeto que nunca mais acaba, da instalação de uma estação na Montanha do Pico, uma estação de recolha
da composição da atmosfera, que era uma área onde eu trabalhei durante praticamente todo esse tempo no Instituto, e eu aceitei eu e a minha mulher. Foi um pouco difícil convencer os nossos chefes da altura de nos deixar vir para os Açores, porque, claro, que eles precisavam de nós lá, mas também havia, por outro lado, necessidade aqui nos Açores de meteorologistas, de pessoas formadas na área para apoiar aqui as atividades de meteorologia na região. Pronto, lá o Presidente, na altura, acedeu a esse nosso interesse, e cá estamos desde... Vem sozinho ou vem casado para os Açores? Já, bem casado e com filhas. Portanto, vim para cá já em 2000 para São Miguel. Para São Miguel. E essa investigação no PIC, esse projeto que tem para o PIC, qual é a utilidade científica e prática desse estudo? É assim, a composição da atmosfera é um dos fatores, um dos pilares para a compreensão das alterações climáticas. Toda, digamos, a teoria das alterações climáticas baseia-se principalmente nas alterações na composição da atmosfera, e alterações em componentes que não são os componentes oxigênio e azoto, que são os maiores, mas são os componentes muito, digamos, minoritários dentro dessa composição, e que fazem a diferença, de tal forma que conseguem, se as alterações forem importantes, conseguem alterar o clima. E é essa a importância de conhecer a composição do clima, da atmosfera, e porque no pico há condições de ar pouco perturbado pela poluição local, que é possível sentir a pulsação, digamos, do planeta. Da pureza do planeta. Aquelas pequenas variações que se observam no pico têm têm um impacto muito grande na atmosfera global. E é importante para as previsões esse estudo? Portanto, as previsões da atmosfera, do tempo não, mas para as previsões do clima, sim. Porque o clima é mais, vamos ver, é um pouco difícil, é um pouco estranho falar em clima e tempo, são coisas diferentes, são noções diferentes. O tempo é aquilo que nós verificamos hoje, amanhã, são a curto prazo. A curto prazo, ou instantaneamente, se quiser. O clima é uma estatística de todas essas situações, de todos esses estados do tempo, não é? É a estatística de todos esses estados do tempo. É claro que o estado do tempo num dia não é influenciado pela composição da atmosfera nesse dia, mas o somatório, digamos, a estatística de todos esses estados, esses sim são influenciados, porque aí já vem ao de cima a importância da composição da atmosfera. Diz-se, claro que isso deve ser mentira, não? Mas o doutor há de confirmar ou infirmar. Diz-se que a maior parte das previsões agora são feitas pelo computador. O homem tem pouquinho de diferença disso, é verdade? É verdade, no sentido em que a meteorologia atualmente, a meteorologia profissional, baseia-se em modelos numéricos de previsão do tempo. E esses modelos numéricos são essencialmente programas, não é, de computador, que têm como base equações matemáticas que traduzem leis físicas, não é? E essas leis físicas, portanto, esses programas de computadores têm limites, quer no tempo, quer no espaço, não é? Conseguem resolver determinadas equações matemáticas mas numa, digamos, resolução espacial e temporal limitadas. Acontece que há situações, e nomeadamente aqui nos Açores, em que essa resolução ainda não é suficiente para resolver determinados mecanismos físicos que ocorrem e que são importantes para o tempo que ocorre aqui, para o estado de tempo que ocorre aqui nas ilhas, à escala das ilhas. E então aí, digamos, a sensibilidade e a perícia e até, digamos, a habilidade do meteorologista é importante para identificar uma situação geral que condiciona uma situação local. E aí dizer, olha, nesta situação local vamos ter esta previsão aqui para este local. E isso é importante, para isso já, digamos, a máquina ainda não chega lá, mas há de chegar, e não deve faltar muito. O Dr. Sousa de Oliveira
enfim, que era um arqueólogo, historiador, dizia com muita frequência que São Miguel era um composto de microclimas. Essa afirmação é verdadeira? Sim, eu penso que, digamos, no limite, a nossa casa é microclima, não é? Portanto, sim, claro. Aquilo que os microclimas podem ser identificados, não é? A partir de fatores climáticos, por exemplo, a orografia, a exposição ao mar, portanto, todas essas condições podem. Aquilo que particulariza, digamos, e faz diferente, por exemplo, o clima de uma ilha, não é? Do clima de um continente, é que as ilhas são rodeadas de água por todos os lados, e é a água que faz as nuvens, e são as nuvens que fazem o tempo. Portanto, a maior parte dos meteoros, não é? São hidrometeoros, são meteoros compostos de água, e são esses hidrometeoros que fazem as nuvens, a chuva, os aguaceiros, a neve, o nevoeiro, e induzem a formação de outros fotometeoros, como por exemplo os arco-íris, e, portanto, outro tipo de fenómenos ópticos que a gente conhece. Portanto, tudo isso, digamos que as ilhas estão envoltas dessas condições particulares que enriquecem, digamos, a meteorologia. Há uma pergunta que eu gostaria imenso de fazer, porque houve um francês, ligado também às ciências, que me disse que o clima da Europa dependia muito do que se passava nos Açores. Isso é verdade também? É verdade, porque existe aqui nos Açores uma coisa chamada o anticiclone dos Açores. O senhor é capaz de explicar, em termos miúdos, o que é isso do anticiclone? Bom, o anticiclone dos Açores, na verdade, é o anticiclone subtropical do Atlântico Norte. Porque no Oceano Atlântico existem dois anticiclones, o do Atlântico Norte e do Atlântico Sul, que é um gêmeo, digamos, do nosso anticiclone dos Açores. Também há quem lhe chame também o anticiclone das Bermudas, há quem goste de chamar assim, os ingleses em particular, e também no Pacífico existem também dois anticiclones, um também no Norte e outro no Sul. Esses anticiclones surgem devido àquilo que a gente designa por a circulação geral da atmosfera. Eles estão teoricamente centrados, no caso, sim, quer uns quer outros, estão centrados a latitude 30, a 30 norte, a 30 sul. Tem alguma coisa a ver com o movimento de rotação da Terra? Tem a ver com o movimento de rotação da Terra, tem a ver também com o facto de serem oceanos, porque no continente já não se verifica isso mesmo. Portanto, então, mas o que é um anticiclone? A ciclone a gente percebe o que é, o vento a correr para um lado e para o outro. O anticiclone é uma região... O anticiclone mata o ciclone? Não, o anticiclone é uma região de altas pressões. É uma região que, digamos, a atmosfera, não é? A atmosfera é constituída por ar. O ar exerce uma pressão, tal e qual como a água, quando mergulhamos numa piscina, exerce uma pressão nos corpos. Essa pressão basicamente é a massa da atmosfera, e quando um meteorologista procura saber onde é que está o ar, está à procura da pressão. E é saber como é que a pressão, onde é que está o máximo da pressão, onde é que está o mínimo da pressão. Porque em física nós sabemos que o ar desloca-se das altas para as baixas pressões, ou seja, dos anticiclones para as depressões ou ciclones. E esse movimento de ar que ocorre, que não é retilíneo, porque a Terra está em movimento, constitui o vento. Basicamente é isso. Mas o anticiclone tem vento ou não tem vento? O anticiclone causa o vento. A diferença de pressões é que causa o vento. Numa zona onde não há diferença de pressão, não há vento. Que o anticiclone está a sul de Santa Maria, vamos ter bom vento, bom tempo ou mau tempo? O anticiclone, normalmente, a posição dele é normalmente a sudoeste dos Açores. Por volta dos 30 graus norte. Quando ele está nessa situação, temos uma situação normal. Quando ele está em cima, quando o centro do anticiclone está mesmo em cima de São Miguel ou de Santa Maria, pouca diferença faz, temos bom tempo em geral, não temos chuva, certamente, ou temos pouco vento, temos alguma nuvem que entretanto surge durante o dia, portanto à noite normalmente o que acontece é que desaparecem as nuvens todas e fica um frio de rachar às vezes, não é? Portanto é isso que acontece. Quando existe um pouco de vento, o pouco vento que existe vai transportar ar úmido dos oceanos, por sua vez vão galgar as serras, as montanhas das ilhas e vão causar nuvens e eventualmente precipitação. Doutor, vamos passar agora à sismologia, não é? Os tremores de terra. É possível prever tremores de terra? Não.
Mas porquê? O homem prevê tanta coisa, prevê na meteorologia o bom tempo, mau tempo, e agora... Não, há certos limites digamos, da aplicação da física. Teoricamente seria possível prever sismos, mas nós, entretanto, não conseguimos caracterizar completamente o estado geodinâmico da Terra. Portanto, nós não conseguimos ainda perceber bem como é que é a distribuição das tensões na crosta terrestre, temos a distribuição da massa, inclusivamente, na crosta terrestre. Isso ainda não é bem estudado, nem há, digamos, muitos meios de conhecer isso, principalmente até porque a maior parte da crosta terrestre está sob os oceanos. Isso é uma limitação muito grande. Mas diga uma coisa, o povo aqui, quando o tempo está assim muito sossegado, muito calmo, e está meio quente, diz isto é tempo de tremor de terra. Isso tem algum fundamento? Não sei, não sou sismólogo, não posso responder a isso. Mas é formado em sismologia? Não, eu sou formado em física da atmosfera, portanto a minha área é mais meteorologia do que geofísica, sismologia. Mas também dirige os serviços de sismologia. Sim, mas alguma coisa tenho que ser especialista, claro, ou uma coisa ou noutra. Mas de qualquer forma, o que me parece é que em relação ao efeito dos sismos na atmosfera, não há assim muito estudo feito, ou pelo menos eu não conheço uma relação de causa e efeito. Que há alguns estudos que apontam para que em determinadas situações de chuva intensa, não é? Após uma situação de chuva intensa em determinadas regiões, são às vezes mecanismos, podem acionar mecanismos que depois podem gerar sismos, mas isso ainda é muito pouco estudado, ainda há poucas evidências não há sobre grandes certezas nisso. Há poucas evidências, porque os sismos e particularmente os sismos mais intensos são pouco conhecidos e são poucos, não é? São poucos, não são assim muitos. Felizmente, não é? Mas, depois de ocorrer o sismo, vocês costumam detectar o epicentro. Como é que se consegue detectar o epicentro de um sismo? Bom, o epicentro... Há máquinas para isso? Ou fazem-se cálculos? Há sensores, não há estações sísmicas, não é? Que estão distribuídas. Há muitas estações sísmicas nos Açores. Há o suficiente para detectar um sismo e para o identificar e caracterizar completamente. Isso há, portanto, os satélites ajudam em alguma coisa nisso ou não? Podem ajudar a identificar, alguns satélites ajudam a identificar regiões onde há tensões, onde se podem verificar tensões na superfície, não é? Em determinados sítios. Isso já aconteceu nos sismos grandes, é aquele que aconteceu ainda há pouco tempo no Nepal. Portanto, foi possível identificar antes e depois, com o mesmo satélite, por interferometria, conseguir ver, digamos, as diferenças entre o padrão de interferométrico antes e depois do sismo. Portanto, isso é possível fazer. Mas em relação às estações sísmicas, existem estações sísmicas suficientes para calcular os epicentros da maior parte dos sismos que ocorrem, mesmo aqueles que não são sentidos, não é? Pelo homem. E como é que ele é calculado? Basta ter pelo menos 3 estações sísmicas. Faz um cálculo. Digamos, alinhadas. Quase como um GPS, não é? Exatamente. Portanto, digamos, a ideia é a mesma. Basicamente, a ideia é a mesma. Só diga uma coisa. Há a possibilidade de haver um tsunami nos Açores? No sismo de 1755, perdão, foi tão grande o sismo que causou um tsunami que atingiu os Açores. Portanto, os Açores não estão livres do tsunami. E já não é a primeira vez. O Tenente-Coronel José Agostinho tem uma publicação com um apanhado de várias situações eu não sei se são ele chamava aumentos súbitos de maré. Portanto, são tsunamis de origem sísmica, de tsunamis de origem meteorológica, portanto, ondas grandes de origem meteorológica. O certo é que ele tem uma série de eventos compilados e não são poucos. Referente a isso. A palavra tsunami tem alguma coisa a ver com o nosso marmote. Na minha infância aprendia-se o marmote, não é? O tsunami é o termo japonês, porque no Japão há de facto muitas. Mas é a mesma coisa que o marmote? Sim, basicamente é o mesmo. O marmote é um terremoto que ocorre no fundo do mar, portanto é isso e no fundo a maior parte dos tsunamis tem essa origem.
E o que é que provoca esse movimento no fundo do mar? São sismos que ocorrem, nem todos os sismos têm a mesma, digamos, forma, não é? A mesma... E a origem são diferentes? São sismos que resultam de deslocamento de placas. Normalmente os que dão origem a tsunamis são deslocamentos verticais, não é? São deslocamentos verticais. Os sismos de origem, outros que não produzem um sismo, podem até ter uma magnitude semelhante, mas podem não dar nada, por isso é que às vezes os avisos de tsunami não dão em nada, é porque o sismo pode ser muito intenso, mas pode não resultar de um movimento deste tipo, vertical, mas pode ser deste tipo, assim. E isso às vezes não é suficiente para causar um tsunami. Digamos, tem para futuro alguma previsão de melhoramento de máquinas, quer na meteorologia, quer na sismologia? O vosso instituto precisa de máquinas novas, precisa de computadores, ou a aparelhagem que tem é suficientemente sofisticada? Não, para nós em sismologia, quer em em meteorologia, o equipamento nunca é suficiente. Claro. Num país e numa região que pobre, não é, de recursos, não é, essas coisas, e que é muito vulnerável a esse tipo de fenómenos, há sempre necessidade de máquinas, de gente, principalmente de gente, de pessoas para trabalhar nisso. Vamos particularizar no caso da meteorologia, precisamos objetivamente de radares meteorológicos, não é? De estações meteorológicas, mais estações meteorológicas. E não há esses radares, vocês não dispõem de radares? Não, tem que ser adquiridos. Um radar é um equipamento relativamente caro, sim, não é coisa assim. É esse tipo de medicamentos, de aparelhos que os americanos tinham e que deixaram de ter na base das lajes? Ainda está lá. O radar da terceira ainda está lá, não é na base, é em Santa Bárbara. Portanto, e pertence aos americanos? E pertence aos americanos. E pronto, a intenção deles é levá-lo, ainda está em negociação, portanto, esse processo... Há alguma hipótese dele ficar por aí? Não sei, não acredito. E temos pessoal capaz de trabalhar com esse tipo de aparelhos? Existe pessoal na terceira capaz de já habilitado para mas fazer depende dos vossos serviços ou depende dos americanos? São civis, portanto, são civis. São civis, não tem nada a ver com... Exatamente. Muito bem. Doutor, muito obrigado por ter concedido esta entrevista, que foi realmente muito interessante. Muito obrigado aos senhores telespectadores pela atenção que nos dispensaram e até ao próximo programa.